Muito boa noite, nossa saudação a todos mais uma vez. Estamos dando início ao nosso painel de hoje, em nome da Unimed, Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano, e também de Sicredi. Traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós voltamos a falar sobre a questão do Covid-19, mas vamos, como a gente tem procurado sempre, fazer uma abordagem diferente, né? E não poderíamos ter uma pessoa mais indicada em Erechim para poder falar a respeito desse diferente, se é que vai mudar muita coisa, do que o meu amigo, né, professor Júlio César Brondani, sempre muito bem-vindo aqui no painel. Boa noite. Boa noite, José Adelar. Boa noite, equipe técnica que está aqui, ao Heitor e a Sandra. Boa noite aos queridos telespectadores e, em especial, a grande família Verde Rubra. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Agradeço muito esse convite, o recebo com muita honra e estou à disposição do amigo para as perguntas que eventualmente estiverem programadas. Ok, nós temos aqui na nossa legenda como professor, Júlio César Brondani como professor, mas é empresário, empreendedor, incentivador, apaixonado por Erechim como muito poucos, e presidente do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, o meu clube do coração, desde pequeno. E como a gente já está numa idade onde não precisa aguardar mais certas coisas, eu vou dizer, porque está todo dia a gente se despedindo aí, é uma pena que eu não possa ter visto, ou talvez ainda venha a ver, o Júlio César Brondani como prefeito de Erechim. Isso aí é um questionamento que ele refuta, enfim, mas que não é apenas só meu, mas sabe-se lá. Júlio, eu tenho percebido que tu tem caminhado bastante, tem feito fotos. Eu vou te confidenciar uma coisa que tu não sabe. Esses dias eu vi você batendo fotos na frente da minha casa. E você batia fotos de umas folhagens e flores lindíssimas lá. Acho que tu não sabe aonde eu moro. Eu digo, não sei mesmo. Olha o Júlio, eu fiquei meio em dúvida, aquele negócio de máscara, de costa e tal. Mas era você, porque eu vi as fotos depois. Então, obrigado e ali parabéns. Ali perto do Esperança. Ali. Parabéns, então, pelo cuidado e pela... Sou um jornalista de sorte, a coisa caiu na minha frente. E pela capacidade de tornar a natureza viva e o bairro Esperança melhor. Bom, Júlio, então, qual é a tua opinião, porque nos bastidores eu já peguei algumas coisas, qual é a tua opinião mais generalista, assim, que nós vamos aprofundar sobre essa questão da pandemia, da postura das autoridades, enfim, com relação a como é que estão se enfrentando, como é que o mundo está enfrentando isso, ou mais especificamente nós aqui? Olha, eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque a semelhança do prefeito Schmidt, eu não posso me meter aonde eu não entendo, que é a área médica, que é a área especializada. Mas eu posso olhar o mundo da forma como ele tratou esta pandemia. Eu acredito que houve um erro da Organização Mundial de Saúde e houve uma omissão e mentira de dados da China. A semelhança de outros erechinenses que já visitaram a China, eu não sei por que não se divulga que a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve apenas 89 mil infectados, com 4.703 óbitos, todos eles importantes. É uma mentira deslavada. Assim como a Índia. A Índia tem 1 bilhão e 360 milhões de habitantes. E informou que teve 50 mil mortes, mas informou que teve
2.600.000 infectados. Como que a Índia vai ter apenas 1,92% de mortes, que são, volto a dizer, uma morte é uma morte, e que a gente lamenta, aonde 85% é analfabeto e 99% tem uma dieta diária de 850 calorias. Nas visitas que nós fizemos à Índia, nós fomos para o interior da Índia, fomos em 4 lugares. Não cabe aqui porque não é objeto, mas eu quero dizer que os únicos 2 países que estão sendo rastreados e auditados diariamente e com um mau uso da verdade concorrente, porque sempre tem 2 verdades, são os Estados Unidos e o Brasil. Por interesses que todos já sabem e não cabe aqui eu falar isso. Nós temos hoje, até ontem, porque o acesso à Universidade Johns Hopkins todos os dias. Então, mesmo essa universidade, como que não põe um asterisco naqueles países que mentiram? Estão informando aqui que os Estados Unidos tiveram 170 mil óbitos, o Brasil 107.852. Que ainda, sob o percentual dos infectados, e aqui lamentando as mortes, dá um percentual muito mais baixo do que outros países. A Rússia, outra grande mentirosa, aparece aí com 1,69%. Que eu estive na Rússia também por 3 vezes. Então, este olhar do mundo é o mundo do novo tempo. É o mundo de um novo momento, é um mundo onde as pessoas se informam pelas mídias sociais e pelos sites, e não se informam mais, e nem se questionam mais sobre fazer uma pergunta básica, será? E aí aconteceu o que aconteceu. O que é que estaria por trás disso, digamos, se é verdade isso aí, dessa triagem de informações? Eu, de vez em quando, ou quase que diariamente, dá para ter também acesso na versão em português, jornais dos Estados Unidos. E lá eu também percebo flagrantemente, assim, os Estados Unidos e Brasil. E muito pouco sobre noticiário, e são jornais, digamos assim, mais canhotos. São grandes interesses de corporações e de nações. E aqui não é teoria conspiratória, isso é uma verdade. A China está por trás de boa parte disso. Ela tem interesses no mundo, ela está comprando o mundo inteiro. E nós fomos em missão técnica na China, lidar com chinês e lidar com um indiano em negócio é dureza. Os empresários daqui de Erechim sabem disso. Mas não é assim uma teoria conspiratória, olha só isso, olha só aquilo. É fato. É fato. O que se fez no país de tirar o poder central, passar para governadores, que no começo tentaram dar um golpe, pelo Dória de São Paulo, que é o campeão nacional das mortes. O prefeito de São Paulo foi muito mal também. E eu não posso falar dos outros governadores, vou falar do nosso governador. Eu não sei se ele é incompetente, ou se ele é mal intencionado, ou se ele é as 2 coisas. Porque conduziu muito mal. E o prefeito de Porto Alegre, a mesma coisa. Continua fazendo vítimas, não da Covid, de pequenas empresas, de pequenas organizações, de empregos. E aqui eu vou fazer um contraponto. Parabéns ao prefeito Schmidt, parabéns à sua equipe de secretários, parabéns ao comitê de Covid, parabéns à Secretaria de Saúde, e todas as entidades que fazem parte do comitê de Covid. Volto a dizer aqui aos
toda vez que eu venho aqui, eu falo isso. Aos admiradores de Passo Fundo, de Chapecó, de Concórdia e outras cidades que sempre são citadas, deem uma olhada nos números deles. Erechim está com perto de 110 mil habitantes e tem crescimento sustentado. Ele não tem, isso se chama desenvolvimento, e não crescimento por índices estratosféricos do tipo, queremos PIB de 7%. Não tem PIB de 7%, nem a China tem, quem terá é a Índia. Porque lá todo mundo anda descalço. Então tem um grande mercado de sapato, que é uma frase que nós utilizamos em marketing. Então, nós temos que olhar as coisas boas. E eu sou partidário da vida que segue. Falou-se muito em novo normal. Novo normal foi em 2008, com a quebra do Lehman Brothers. E em seguida veio também H1N1, que o mundo quebrou na economia. E essa crise de agora é um novo agora. Nada será como antes em negócios e na vida pessoal. Quando eu faço uma referência aos jornais canhotos dos Estados Unidos, obviamente lá dentro dos próprios Estados Unidos, né, tendo como figura de direita o Donald Trump, mas isso é uma outra história. O mundo vai mudar percentualmente quanto? Porque a gente sente algumas mudanças. Obviamente, quem está nascendo hoje, quem está com 3 anos, 4 anos, 2 anos, que consegue vislumbrar, só vê pessoas, acha que as pessoas vêm de máscara. Quase não veem rostos. E nós já vimos, faz 60 anos. Mas o que vai mudar? O que tu acha que vai mudar mesmo? Na verdade, eu vou citar um exemplo. Nós ficávamos chocados em ver o pessoal do Japão andar de máscara, o pessoal da China andar de máscara e o pessoal da Coreia andar de máscara. Em tempos já idos ainda. Por causa da poluição. Sim. E por causa da transmissão de vírus. Nas 3 vezes que a gente esteve na Rússia, em Moscou e São Petersburgo, eu achava muito estranho que nenhum russo te dava a mão. E o japonês também não dá a mão. Ele faz isso. Só agora que eu descobri que é medo de vírus. E eu achava o russo mal educado. Mas depois, ao ler 4 obras sobre a Rússia, a gente viu quantas pragas e pestes a Rússia teve, que dizimou milhões de pessoas. Então, na verdade, isso tudo está mudando o nosso mindset. O que é mindset? É o nosso modo de vida. É as nossas crenças e o jeito como nós aprendemos o dia a dia, através das informações. Então, nós vamos rapidamente, e isso já é uma verdade, nós, nos últimos 150 dias, mudamos crenças e mudamos hábitos. Quando a gente fala aqui de verdades concorrentes, o que é verdade concorrente? Sempre tem 2 verdades. Então, a gente viu a grande mídia do país sendo enganadora. Ora, se eu uso o placar dos óbitos de forma mórbida e não falo dos 2.900.000 que foram recuperados, eu estou usando de má fé. Se eu monto uma estrutura nacional de 4 veículos de comunicação para arranjar óbitos, eu sou mau caráter. E o que é a verdade concorrente? Para que a gente tenha bem presente. Verdade concorrente é, por exemplo, eu noticiar que houveram óbitos e noticiar que houveram recuperações. Agora, o que a mídia usa, a grande mídia? Eu posso ser uma mídia defensora, que eu falo as 2 verdades.
Por exemplo, uma verdade. A internet é um campo ilimitado para a gente crescer, desenvolver e pesquisar e saber do que acontece no mundo, sem pagar nada, a não ser o acesso que a gente tem da internet. Qual é a outra verdade da internet? É um meio de propagação de ódio, é um meio onde reputações são queimadas do dia para a noite, é um meio de difusão de fake news. As duas verdades estão certas. Agora, quanto dos políticos canalhas que nós temos no Congresso usam da verdade concorrente? Eles usam da desinformação que nós temos no país e usam claramente daquilo que nós chamamos de mentiras e de enganações e buscam criar legislações para isso. Mas com que objetivo? O que está por trás disso aí, então? É bem claro. O poder pelo poder. O poder pela concentração de interesses pessoais em detrimento da nação. O poder de arrumar dinheiro fácil. Você refere quanto à divulgação, à manipulação Exatamente. da informação? Eu não vou me reportar aqui a um outro assunto chamado corrupção, porque isso todo mundo já conhece. Mas a volta da corrupção, todos os dias, ela está sendo, de um jeito ou de outro, tentada. Mas dentro da pandemia mesmo, aí eu já disse aqui uma vez, com tudo que aconteceu na Lava Jato, eu achava impossível alguém chegar e se dispor, estoura uma coisa em nível mundial aí, de repente o cara está comprando coisas lá, pagando não sei quantas vezes mais. E que não foram entregues. Então, com relação ao Congresso Nacional, e aqui sempre tem que salvar as honrosas exceções, porque nós temos lá 10% que são bons. Eu vou citar a frase do Milor Fernandes, que foi hoje citada nas frases que eu publiquei no Facebook. Os canalhas, com o tempo, melhoram, viram mais canalhas. E é o que nós estamos vendo. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, mas tem um lado positivo nesse meio tempo. Por exemplo? Como 90%, hoje 90% não, 70% se informam via mídias sociais e sites, e isso é disseminado em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, em grupos de Instagram ou outras mídias sociais, o que está acontecendo é que as pessoas estão vendo que há algo de errado no ar. E ninguém vai dizer para as pessoas, ninguém vai contar mentira pessoalmente para as pessoas, ninguém vai oferecer para as pessoas algo que não será plausível. Ela nem vai dizer que isso é mentira, mas ela sabe o que é a verdade. Porque quem conheceu a escuridão da noite dá valor para a luz do dia. E nós tivemos 150 dias de escuridão. Tivemos ou ainda estamos tendo? Estamos saindo da escuridão por absoluta falta de paciência em aguentar o que estamos aguentando. A gente pode ver que tem mais pessoas na rua, felizmente, 99% usando máscara. E a gente sabe o quanto dói a perda de um emprego, o quanto dói um empresário fechar uma empresa. E quanta gente sucumbiu, empreendedores de uma vida inteira, e isso eu cito todos os dias o exemplo de Porto Alegre, quantos restaurantes fecharam, quantas lojas fecharam, quantas academias fecharam. E cito todos os dias, parabéns à administração de Erechim, parabéns integração com a comunidade e com as lideranças.
aqui sempre foi diferente. E mais uma vez nessa crise, nós estamos sendo diferentes. O senhor é um flagrante defensor, então, as autoridades de saúde, digamos, que preconizam que deva-se ficar em casa, que veio lá de trás, manter o distanciamento, ou não sair, não saia de casa, lembra aquela frase que estourou lá no começo? Aquilo foi precipitado ou valia por um certo tempo? Valia por um certo tempo. Por isso que o prefeito de Porto Alegre, ele não mereceria jamais concorrer a nada por impedimento legal. Porque ele teve 150 dias para mandar aumentar o número de leitos e UTI com respiradores. Uma vez que a maioria será afetada, o que tem que se aumentar é a capacidade. Não só a autoridade, mas é uma questão matemática. Foi o que se fez aqui. Aumentou-se a capacidade. Agora, segurar em casa era para achatamento da curva, até onde eu entendi. Não para aprisionar todo mundo dentro de casa. Fique em casa, fique em casa. Isso é muito salutar para quem tem salário garantido. E para quem precisa de trabalho para levar o recurso para casa. E se não tivesse os R$600 por mês? Para 60 milhões de brasileiros. E se não tivesse o programa do governo federal assumir as pessoas que ficaram em casa e assumir o pagamento do salário? O que seríamos no mundo hoje? Aí sim que nós teríamos o caos instaurado. O problema da verdade concorrente e da enganação é que muito pouca gente coloca isso às claras. Temos pandemia? Temos. Qual é a causa da pandemia? O que causou a pandemia? Qual é as alternativas para a diminuição dos efeitos da pandemia e implantação dessas? Aí que vem as lideranças. Como é que as organizações vão sobreviver a isso? Eu tenho feito pesquisas diárias. Eu saio todos os dias de casa às 7h30 da manhã, volto ao meio-dia, saio a 1 e volto às 6h30. Com segurança, com tudo. Nos domingos caminho ou 10 mil passos ou 10 quilômetros. Esses dias caminhei 16 quilômetros em local seguro. Eu entro nas lojas e peço como estão os negócios. Eu entro nas lojas e peço como é que estão vendo os próximos passos. Eu notei que só no centro de Erechim, durante a pandemia, abriram, que eu notei, 4 novas lojas. Todas de fora. Nós somos o 17º mercado de consumo do Rio Grande do Sul, do consumo das famílias. As famílias consumirão esse ano 3 bilhões de reais. Aplausos para o consumo das famílias? Sim. Alerta para o varejo de Erechim. As classes C1 e C2 e B2, nos 150 dias que ficaram em casa, aprenderam a comprar pela internet. Esforço redobrado, se um cliente entrar na sua loja, ele vai comprar alguma coisa. Tem uma coisa chamada indulgência plenária, que é um dos efeitos da pandemia já. As pessoas terão na área de consumo, irão presentear-se. 1 minuto para mim e 1 minuto para cuidar de mim. Isso é indulgência plenária em consumo. O Natal será o melhor Natal de todos os últimos 5 anos. Isso é uma opinião ou é uma afirmação? Haverá consumo, é a afirmação. Porque o que houve com o consumo das famílias até então? Zerado.
Os primeiros 60 dias, zerado. O índice de clima de consumo, que é medido para ver o que é que as pessoas comprarão, ele, nos primeiros 60 dias, as pessoas queriam vender coisas. Tamanho foi o assombro que foi passado para as pessoas. Eu vou dar um exemplo de domingo. Domingo eu fui na Havan fazer clínica. Fui circular na Havan. 1 ou 2 vezes por semana eu passo no pátio da Havan olhar as placas dos carros. Agora com essa nova placa a gente não sabe. A Havan, o comércio de Erechim é avançado, avançadíssimo. Nós temos aqui uma capacidade instalada, vou repetir o que eu disse na última vez que esteve aqui, para 300 mil habitantes. E vou repetir de novo, vou chamar a atenção do deputado Paparico. Deputado Paparico, o senhor é o grande líder político da região Norte e Nordeste, é o senhor que tem que convencer o governador de fazer 19 quilômetros para unir a região Nordeste à região Norte, que tem origem de ocupação, as mesmas etnias e tem vocação de união. Ao unir essas duas regiões, pelo asfalto, nós teremos a garantia das duas regiões para os próximos 100 anos. E isso, se o senhor quiser, eu lhe provo. Eu fiz análise individual de cada município por município, renda per capita, número de população, número de habitantes, e fiz análise da capacidade de expansão no mercado de Erechim, que é um mercado maduro já. Nós dependemos da região Nordeste para ter novos consumidores. A região Nordeste depende de nós para voltar a consumir aqui em Erechim. Mas então, eu volto a dizer que nós tivemos de 1910 a 1918, quando Erechim foi fundado, com as primeiras ocupações. E eu acabei de ler o livro Os 100 Vultos Históricos de Erechim. Se nós, lideranças atuais, achamos que somos alguma coisa, é bom a gente ler esse livro para dizer que nós não somos nada perante a esse pessoal que construiu Erechim, o Erechim de hoje, que construiu esses pilares. Então, se nós tivemos um grande polo de comércio que tinha Frederico Westphalen vindo para cá, que tinha a região Nordeste vindo para cá, que tinha a região de Chapecó vindo para cá, esse foi o primeiro ciclo. O segundo ciclo foi na década de 70 com a inauguração do primeiro supermercado de autosserviço e a eliminação de caderneta, que foi o Sondinha, graças ao grande visionário Alcides Sonda, grande erechinense, que está descrito também nesse livro. Nós estamos no terceiro ciclo do desenvolvimento do comércio de Erechim como agregador de vinda regional, ou com a construção do asfalto de Aratiba ligando a Itá, que voltará a Seara para cá, e esses 19 quilômetros, a Havan hoje é um grande polo de atração de consumidores regional. Concórdia não tem Havan, está vindo comprar aqui. A nossa loja da Havan é maior do que a de Passo Fundo. Nas análises que eu faço e nas perguntas que eu faço para o rapaz que está ali na Havan passando álcool, ele diz que no mínimo 30% já dos clientes Havan é cliente que vem da região. E no domingo, a Havan estava lotada, com segurança, com distanciamento, com máscara e com comprinhas. Indulgência plenária, pois aí eu dei 3 voltas e fiquei passando nos caixas, observando. As mães comprando brinquedos, que a seção de brinquedos da Havan, a semelhança das lojas de Erechim, é grande. E são bons brinquedos. As mães, indulgência plenária, comprando brinquedos para os filhos.
Então, nós teremos pela frente um Natal promissor. Mas eu chamo a atenção de que o varejo mudou. E que as lojas de Erechim que não fizeram, que por favor, se transformem em lojas híbridas. Que tenham venda pelos mecanismos da internet e que tenham venda de presença física. Porque ao abrir a possibilidade da venda pela internet, o mundo irá comprar pela internet. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo prazerosamente aqui Júlio César Brondani. A nossa pauta aqui era para explorar o pós-pandemia, mas pelo que eu estou depreendendo, eu acho que está bastante claro, não haverá um pós-pandemia, haverá um agora, que já está meio que, digamos, esse pós já está incorporado, vejo bem. Claro que vai mudar algumas coisas, enfim e tal, mas algumas coisas já se incorporaram e vieram para ficar. Sim. Por exemplo, o distanciamento. Se a gente for no Canadá e for no supermercado, antes da pandemia, a distância mínima que as pessoas têm para a pessoa da frente é 2 metros. E se a gente encostar o carrinho, nós receberemos um olhar de reprovação, como eu recebi, de uma vovó de 60, 70 anos, isso que a minha filha tinha me avisado. Pai, aqui você tem que ser como canadense. E me deu 10 itens lá, que não é o caso aqui. Mas no mercado, ele já mantém a individualidade, já mantém a distância. Então, esses hábitos já serão incorporados. Higienização, novos padrões de restaurante, novos padrões para hotelaria, novos padrões para o buffet em restaurante. Hoje de manhã eu fui na farmácia e clínica de novo, pedi como está a gripe esse ano. Não teve gripe em função da pandemia? E eu já tinha percebido isso. Como eu saio todos os dias, eu não vi ninguém gripado. Por quê? O fato de ninguém se dar as mãos e só tocarem os punhos, o fato de
de usar máscara. Quase tomar banho de álcool. Isso afastou o vírus da H1N1. Então, o mindset, volto aqui, a mentalidade nossa, que é a crença e as atitudes que nós vamos incorporar como hábitos a partir de uma nova realidade com as informações que nós temos. Claro, não sou ingênuo de dizer que nós nos esquecemos fácil. É bem provável que nós voltaremos a ter hábitos equivocados que nós tínhamos antes. Mas as pessoas conscientes, elas tomarão cuidado. Elas respeitarão, elas irão em locais aonde tem protocolo. Nós lá no Atlântico estamos com a maioria... Eu ia te perguntar isso aí, como é que o Atlântico vai... A maioria nós temos hoje, numa parceria com o comitê, nós estamos com a academia aberta, com a escolinha de futsal aberta, com o tênis, com beach tênis e a partir de ontem o retorno do futebol 7, com protocolo. Todos têm protocolo específico. Toda pessoa que entra no parque é medida a temperatura e anotado o nome. A pessoa do futebol 7, o comitê estabeleceu um conjunto de regras perfeito. Fizemos reunião com todos os chefes de equipe. Nós teremos... No Atlântico nós já estamos tomando medida, há 150 dias que estamos tomando medida de mudança estrutural do clube. Nada será como antes. E essa mudança estrutural nós já implementamos 50% da mudança, falta implementar mais 50%. Todas elas para melhor. Porque a mudança do comportamento das pessoas, ela já está visível. Todo mundo circulando dentro do parque, circulando de máscara, as crianças circulando dentro de máscara, as crianças chamando a atenção do pai e da mãe. Então, é este novo agora, não novo normal, porque o novo agora é diferente do novo normal. Novo normal se estabeleceu um novo conjunto de regras. Não. O novo agora pressupõe estar aberto para riscos e para oportunidades de hora em hora. E isso sim é o pulo do gato, para quem se estabelecer e enxergar essa dinâmica e enxergar esse novo agora como uma oportunidade. Como é que essa questão vai ser tratada dentro das escolas? Onde há uma concentração, onde há uma... Como é que tu vai... Neste momento aqui, se perguntasse para o professor Júlio Brondani, e eu longe de entrar em detalhes das famílias, eu sei o problema das crianças em casa, o problema, né? Neste momento aqui, é precipitado voltar à aula presencial. Ah, mas vai perder o ano. Gente, o que é um ano em 100 anos? Que essa geração vai durar 100 anos. E o que adianta passar de anos sem ter aprendido nada? Está falando o educador Júlio Brondani aqui. Por quê? Porque a maioria das casas tem vovô e vovó em casa. Sim. Poderá acontecer a segunda onda antes de vir a vacina. É preciso tomar muito cuidado respeitando as autoridades públicas, as entidades sindicais, as associações de pais e mestres, no sentido de achar uma solução que não exponha a riscos desnecessários. Não estou sendo aqui irresponsável de dizer abre ou fecha. Não. Estou chamando a reflexão. Estou chamando a decisão compartilhada, que é assim que funcionam as democracias. Dá para falar a respeito, digamos, de viagens.
O senhor é uma pessoa que viaja bastante, né? O carro próprio, como é que serão as viagens em avião? Como é que serão as viagens em ônibus? Tudo como era antes? Tem até um modelo de ônibus novo aí que saiu e tal. Isso vai ser implantado, ampliado, porque tu vai botar 40, 50 pessoas dentro de um ônibus. 300 As pessoas que poderão viajar de carro, viajarão de carro. Viagens de longa duração serão adiadas. Não, pelo menos até aonde chegar a vacina. Mas num estudo que houve sobre a tal da indulgência plenária que eu falei antes, as pessoas quererão viajar. Elas viajarão. Se for no Rio Grande do Sul, viajarão de carro. As que puderem. Não há certezas. Há muita incerteza ainda. Não dá para fazer afirmações. O fato é que a segurança de local e a segurança alimentar, ela passará a fazer parte do mindset. Quem me garante que aonde eu vou comer, é muito provável que as secretarias de saúde ampliarão o caderno de encargos por conta disso. É muito provável, não estou fazendo uma previsão, mas como ninguém tem certeza de nada, o fato é que o processo decisório de compra do consumidor, que ele está cada vez mais ciente de si. O problema todo é que o país tem um problema de analfabetismo funcional seríssimo. Que os analfabetos funcionais, esses, não sabem o quanto não sabem, e aí passam a ser juízes, julgando e afrontando as lógicas e os cuidados. Esse risco nós temos. Para esse público, vai ser a duras penas. O aprendizado será a duras penas, já está sendo a duras penas. Muito bem, nós vamos fazer o nosso segundo e último intervalo do programa de hoje, que recebe aqui Júlio César Brondani. Não preciso nem dizer quem é. Nós já voltamos. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta aqui, hoje com Júlio César Brondani, dando uma panorâmica geral. O Júlio que me presenteou mais uma vez aqui com um belo livro aqui, que eu vou ler com muito carinho, A Arte de Questionar. Eu vou te questionar então, Júlio, por que o Júlio Brondani nunca se candidatou a nenhum cargo eletivo político no município de Erechim e na cidade de Erechim, que tu tanto defende, e eu falo de camarote a respeito disso, porque sou testemunho. Bom, na verdade, assim... Não foi convidado para esse ano? Houve manifestações no sentido... Mas eu sempre deixei bem claro que a minha atividade comunitária, ela sempre esteve junto comigo a vida inteira. Eu já fui prefeito de um grande município de Erechim de 6 mil alunos, durante 12 anos. Estou há 42 na universidade. Estou no Atlântico desde 1983. E já fui presidente de 4 FRINAPs e trabalhei em outras 5. A minha parte da atividade comunitária
né, eu nunca deixei de fazer e nunca deixei de assumir estas responsabilidades. Fui presidente do Credenor por 3 mandatos. Fui presidente da FAPES por quase 30 anos, ao longo dessa história toda, entre presidente e vice-presidente. E na questão municipal, eu diria que o Laurence Peter, ele diz que todo mundo é incompetente, inclusive você. Eu me acho, nesta área, não me acho preparado para assumir um cargo eletivo por conta da firmeza de propósito que nós temos e da firmeza como a gente leva as responsabilidades que assume. E eu nunca me esqueço que o Magalhães Pinto, que foi o dono do Banco Nacional e foi governador de Minas Gerais, e um grande político, ele diz que política é como nuvem. Você olha e está de um jeito, daí 2 minutos olha e está de outro jeito. E o Antônio Carlos Magalhães, e me perdoem, eu vou citar ele, mas não significa que eu assine embaixo o que ele disse, mas apenas para dar a grandeza de aspectos que uma política abrange. Ele diz que política é a arte de namorar homem. Eu sempre estarei à disposição de Erechim, eu sempre trabalharei por Erechim. No primeiro mandato do prefeito Polis, eu não votei no Polis. Primeiro dia que me encontrei ele saindo da sauna, não votei no senhor, mas estou à sua disposição. Se precisar de alguma coisa que o Júlio possa ajudar, estou às ordens. Eu tinha me despedido das Firinapes, ele disse só sai Firinap se o Júlio for presidente. Ou se sai Firinap com dinheiro público. Eu não votei no prefeito Schmidt, ele sabe e eu disse para ele. Mas eu me coloquei à disposição e estou aqui de público dizendo que ele está fazendo uma grande gestão. Agora, quando o senhor se dispõe a fazer todos esses levantamentos, essas pesquisas, que eu também sei que o senhor faz, o senhor disse antes, mas eu já sabia disso antes, não vou me meter aqui a discutir dados e informações e PIB regionalmente, absolutamente. Com que objetivo o senhor vê? Isso é para uma satisfação pessoal apenas? Ou é, digamos, é um compromisso do professor de repassar isso para os seus alunos, dividir com a comunidade onde você vive? Exatamente. Ou algumas autoridades, pessoas investidas de cargos de autoridades, se darem conta, temos que pegar isso aí, com isso aí, e fazer alguma coisa. Na verdade, eu sou da área de marketing. Marketing, market é mercado, o sufixo ing é estar junto de, ou então em movimento. É dever e responsabilidade minha como professor e como educador, que é a minha área. Não é a primeira vez e nem a última que eu dei palestra na CDL. A CDL nos chamou durante a pandemia num programa TV CDL, porque havia muita dúvida e muita incerteza e muito pânico. Eu fui lá didaticamente explicar que o que aconteceu é que veio uma variável incontrolável, que vem de fora para dentro e nós temos que nos adaptar. E a CDL com os seus programas, a ACIE com as suas lideranças e a CDL da mesma forma, está se saindo muito bem. Então, eu sempre disponibilizo esses dados. E todas as pessoas que vêm me pedir, eu disponibilizo isso. Na palestra que eu dei na Unimed, eu fiz um comparativo município por município da região Nordeste com município por município da região Norte, Alto Uruguai. E também, sempre que posso, informo esses dados para os nossos prefeitos e para quem pedir. Eu agora, quinta-feira, me convidaram para falar para candidatos a vereadores. Para ter ser sincero, eu não sei nem que partido é. Só me convidaram para o local e eu reconheci a voz da pessoa, sem falar sobre política de Erechim. Não.
Sobre política não vou falar. Eu posso falar sobre Erechim. E se os outros partidos me convidarem, que eu não sei nem que partido é esse, eu falarei também. Porque quem se dispõe a ser candidato a vereador precisa saber o que é Erechim e a responsabilidade dele de tocar Erechim para frente, juntamente com o Poder Executivo. Porque o que é uma grande comunidade? É o somatório da contribuição de cada cidadão dos 110 mil, quem vão tornar essa cidade, se tiverem olhar do fazer, do construir, desenvolver, maior e melhor. O que é um grande fracasso comunitário? É os 110 mil reclamando. Então, ao invés de reclamar da solidão, da escuridão, acenda uma lâmpada. Na verdade, o Confúcio disse, ao invés de reclamar da escuridão, acenda uma vela. Erechim é o que é, porque aqui as suas lideranças e a sua população, que é ordeira, trabalhadora e empreendedora, sabe acender lâmpada, mais do que reclamar da escuridão. O senhor pretende continuar vivendo aqui? Sim, sim. Não chegou, porque se ouve muito assim, eu cheguei na idade tal, vou comprar um apartamento na praia, vou me mandar. Não. Não tem aqui esse nasci, sonho. Aqui vou morrer. E tenho muito orgulho de ser o erechinense que sou. Mas muito orgulho. Como é que tu vê a cidade hoje? Uma cidade que está no caminho certo. Nós temos Se vê, olha, é muita gente que fala mal, né? Mas assim, fala mal agora, falava mal antes, a cidade está no caminho certo. Ela está se desenvolvendo. Nós não precisamos de crescimento de Erechim. Nós precisamos de desenvolvimento de Erechim. Que ele seja sustentável. Na grande, é só olhar as empresas. É só olhar o investimento de 30 milhões que a Triel fez agora. Convido as pessoas a ligarem lá para a Triel e outras empresas também e pedirem para fazer uma visitação à Triel. Olha, eu tenho 65 viagens internacionais e mais ou menos dessas 65, 50 foram missões técnicas. O dia que eu passei lá, que eu fui visitar a Triel, que ela já se mudou para lá, eu achei que eu estava na Alemanha, eu achei que estava no Canadá, eu não achei que estava em Erechim. Então, assim, a gente tem que olhar os olhos com os olhos da verdade. Ah, tem crítica, tem isso. Eu não ligo para essas coisas. Eu não ligo. Eu ligo para quem pega na enxada. Como nós íamos lá da Cedro Dourado. Você de Cedro Dourado, era mais avançado. Eu de Tamanduá. Então, assim, quem tem calo nas mãos... Eu vou dar... Para encerrar aqui... Descobri ontem, Júlio, agora já que a colonizadora, aquela Lúcia Rosa, sim, é isso, né? É. Descobri ontem, nesse livro magnífico das 100 personalidades, sim, que essa colonizadora, que essa empresa, belga, eu acho que era, não sei, veio para cá e elencou assim 5, 6 pontos importantes e um deles era Cedro Dourado. Então, de onde você é natural. Eu quero... Como eu sou educador, eu vou encerrar, que já estamos encerrando. Não, temos 2 minutos e meio ainda, pode ficar. Então, assim, por que a gente vê essas reclamações gratuitas? Gratuitas, do nada. É o problema do analfabetismo funcional e o problema da ignorância. O que é ignorância? Para mim é a coisa que eu mais tenho medo. Então, eu vou citar o que é ignorância até chegar na sabedoria. Ignorância é aquele estado onde a pessoa não sabe o quanto não sabe. E aí acha que sabe tudo. Aí o cidadão é juiz, o cidadão é prefeito, o cidadão é treinador de futebol. Na verdade é um coitado do ignorante. O que é estar a par? A pessoa sabe o quanto não sabe. E aí, opa,
os ouvidos estão mais atentos e os olhos mais abertos. O que é ter conhecimento? A pessoa sabe o quanto sabe. E aí sim, essa é uma pessoa que vai ouvir mais do que vai falar. E o que é ter sabedoria? A pessoa não sabe o quanto sabe. Agora vem a frase definitiva. No mundo da terceira década, que é de 2030, todos nós somos ignorantes, só que em coisas diferentes. Por isso que eu faço clínica todos os dias. Por isso que eu pergunto. Por isso que eu pergunto pro rapaz ou para a moça que estão ali no estacionamento rotativo. Por isso que eu pergunto pro pessoal que faz a limpeza. São pessoas iguais a nós ou mais importantes do que nós. Então é essa mensagem que eu quero deixar nesse final. Cuidem da sua cidade através do fortalecimento da família, do respeito ao bairro, das lideranças de bairro, do respeito à igreja, do trabalho voluntário, do time que está torcendo. Cuide, todos nós temos que cuidar de todos. Estendam a mão e ouçam. As pessoas hoje, às vezes, não precisam de nada a não ser de uma palavra. Vamos praticar a gentileza, vamos praticar o carinho com as pessoas, o afeto, o respeito, que é tudo que nós podemos dar. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela entrevista. E a todos aí de casa também, muito obrigado, boa noite e voltamos numa próxima. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.